Vamos ler a palavra, Jeremias 17:8. Queria que todo mundo estivesse aqui nessa noite, mas uma pena que não está todo mundo, mas vamos lá. Jeremias 17:8 diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Mateus 7, 24 e 25 diz assim: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Amém. Pode fechar sua Bíblia e olhar para mim. O tema dessa palavra é princípios da vida cristã. Amém, querido? Começo te fazendo uma pergunta: qual que é a semelhança de uma árvore para um edifício? O que que essas duas coisas têm em comum? Ambas as coisas precisam ter os seus fundamentos para baixo. Uma árvore não cresce e não se sustenta sem raízes que crescem para baixo. Assim como um edifício não pode ser construído sem que tenha fundamentos que cresçam para baixo. Ambas as coisas precisam de um alicerce, de uma sustentação. E quanto mais profundo for a raiz de uma árvore e os alicerces de um edifício, maiores eles poderão se tornar. Quanto mais fundo for o fundamento de um edifício, maior ele pode ser. Mais você vai conseguir construir sobre ele, mais alto ele se tornará. Pequenas árvores têm pequenas raízes. Grandes árvores aprofundam as suas raízes. O tamanho que você será diz respeito ao quão profundo você chega. Não é Deus quem colocou uma limitação sobre você, somos nós que nos limitamos em relação a Deus. Portanto, se você decidir e escolher cavar cada vez mais fundo as suas raízes chegarão. Se você escolher cavar mais fundo para construir os seus fundamentos mais fundo, um edifício maior você será. E eu quero repetir algo que eu disse aqui há um tempo atrás: a vida cristã, querido, é primeiro de tudo, escute, medido, tendo o seu crescimento para baixo. A vida cristã tem primeiro de tudo o seu crescimento para baixo. Nós cometemos um erro porque nós queremos começar uma construção pelo telhado e esquecemos dos fundamentos. E o que sustenta qualquer construção, qualquer edificação, é os seus fundamentos. Uma árvore não gera fruto se não tiver raízes, porque ela precisa das raízes para extrair os nutrientes do solo, senão ela não pode produzir. E se nós pudéssemos, querido, todos nós gostaríamos de começar a casa pelo telhado, sim ou não? Mas o fundamento de uma construção é para baixo e não para cima. Cristo precisou ter a sua cruz fincada para baixo. Cristo não foi levantado sem primeiro a cruz ter sido cravada para baixo. Eu quero te dar uma palavra, querido: se você não crescer para baixo, você vai continuar sendo o mesmo nanico de sempre.
nós não podemos desenvolver se a nossa vida não for primeiro para baixo. E tanto uma árvore quanto um edifício nos ensina muitas coisas, nos ensina a respeito de princípios. Diga princípios. Nessa noite eu vou falar sobre princípios. Talvez a falta de crescimento na nossa vida esteja relacionado à quebra de princípios. Eu sempre disse isso, mas tem muitos anos que eu digo isso. Você quebra um princípio quebra você. A vida cristã é construída em cima de princípios. E a Bíblia vai nos ensinar vários deles. E nessa noite eu vou te dar 7 princípios. Bem rápido, eu não vou ter tempo para falar sobre todos, mas eu vou ser bem rápido mesmo em cada um deles. Mas para o final dessa palavra, para que talvez você tente identificar qual princípio você está quebrando. Porque quando você quebra um princípio, você quebra um fundamento. Quando você quebra um princípio, você danifica os alicerces da sua construção. Quando você quebra um princípio, você está pouco a pouco matando a raiz da sua árvore. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer crescer aqui? Quem realmente quer crescer, não pode ficar quebrando princípios. Se você quer frutificar, se atente para aquilo que a palavra diz, que tem que ser a nossa prática cotidiana. Porque onde eu quebro princípios? É na minha prática cotidiana. É no dia a dia que eu negocio coisas. É no dia a dia que eu abro mão de coisas que não devem ser negociadas, como eu disse quarta-feira. É no dia a dia que eu quebro princípios. E quem quer se desenvolver de verdade está cavando fundo para estabelecer dentro de si as verdades na qual ele poderá sustentar tudo que é construído na sua vida. Se você realmente quer crescer, querido, você está cavando aqui dentro, cada vez mais fundo. E você está buscando estabelecer cada vez mais fundo dentro de você verdades que vão sustentar aquilo que Deus vai construir na sua vida. Por isso, toda a sua briga, toda a sua luta deveria ser para cravar cada vez mais fundo a verdade no seu interior. Só que por abrirmos mão dos princípios, a verdade vive sempre na periferia das nossas vidas. A verdade vive sempre na superfície das nossas vidas. E quando a verdade está na superfície da vida de um cristão, ele não vai ser profundo quão ele precisa. E ele não vai se desenvolver o quanto ele precisa. A verdade não pode ser superficial em você, irmão. Ela tem que ser profunda em você. Amém? Amém ou não, irmão? Repare uma coisa, pessoas que vivem a quebrar princípios, vivem com a sua vida sempre desmoronando. Sim ou não? Quem quebra princípio é porque a sua vida está desmoronando. Ou melhor, quem vive com a vida desmoronando é porque vive quebrando o que não deve quebrar. Já viu pessoas que elas não conseguem se sustentar em nada, elas não conseguem se colocar em pé para nada, elas começam algo, mas não conseguem terminar, elas começam um empreendimento, mas não vão até o fim, começam um relacionamento, mas não dão sustentação para esse relacionamento, porque quebrou princípios. Casamentos se desfazem por quebra de princípios. E quando você quebra princípios, você abre mão de fundamentos que sustentam o relacionamento. E tantas outras coisas, querido, que se desfazem porque princípios foram quebrados. A raiz foi comprometida e as coisas desmoronam. Jesus diz que quem constrói a sua casa sobre a areia, se você continuar lendo Mateus capítulo 7, eu deixo para você ler na sua casa. Se você continuar lendo Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer ali que quem constrói a sua casa sobre a areia. O que significa isso? Significa construir sem fundamentos. O que é construir sobre a areia? É construir sem fundamentos. Aonde que Jesus mandou você colocar a sua casa? Sobre a rocha, porque sobre a rocha tem fundamentação.
Quando você constrói sobre areia, sem fundamentos, você está construindo sem princípios, e Jesus garantiu que essa casa cairá. Ele não disse, olha, se você construir sobre areia, talvez ela fique em pé. Não, ele garantiu que se você construir sobre areia, ela vai cair. Então, querido, quando você ouve certas coisas e você não dá atenção para praticar o que você está ouvindo, sabe o que você está fazendo? Você está deixando de cavar profundamente dentro de si mesmo. Vou repetir isso aqui. Quando eu e você, porque Jesus falou assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí logo depois ele diz, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Os rios se levantaram, deram contra a casa, e ela não pôde se sustentar, porque não tinha fundamentos. E quando nós não damos ouvido ao que ele está falando para pôr em prática, o que precisamos, estamos deixando de cavar aqui dentro de nós. Colocar em prática o que ele está falando é aprofundar a verdade dentro de si mesmo. Se você ouve ele te dizer que você tem que amar e você ama, o que você está fazendo? Aprofundando essa verdade dentro de si mesmo. Tudo aquilo que ele diz para mim e para você, para fazermos e praticamos, sabe o que nós estamos fazendo? Cavando mais fundo dentro de nós. Nós não entendemos muito bem o significado de praticar o que Jesus disse. Na nossa cabeça é tipo assim, ele falou que eu tenho que amar, eu vou amar. Ele falou que eu tenho que contribuir, eu vou contribuir. Ele falou que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Você já se perguntou o que acontece em você quando você faz essas coisas? O que acontece quando você ama? O que acontece quando você oferta? O que acontece quando você perdoa? O que acontece quando você pratica o que ele está mandando você praticar? Eu vou te dizer o que acontece. Essas verdades se tornam cada vez mais profundas no seu interior. E escute, quanto mais algo é profundo dentro de você, mais você pode crescer por fora. Não, irmão, você vai fazer alguma coisa, porque eu estou pregando para gente viva ou morta aqui. Quanto mais uma verdade aprofunda no seu interior, por praticar aquilo, quanto mais algo se torna fundo dentro de você, mais você pode crescer por fora. Mas sabe como algo vai se tornar profundo dentro de você, irmão? À medida que você pratica o que ele fala. Pessoas rasas são pessoas que não praticam o que ele fala. Profundidade não é ter a maior revelação, profundidade é andar naquilo que ele está falando. Eu posso vir aqui, querido, e trazer uma revelação que você nunca ouviu de ninguém, mas isso não faz de mim alguém profundo, porque profundidade está ligado com a prática daquilo que ele disse. E quanto mais eu pratico aquilo que ele disse, e aquilo desce para dentro de mim, maior poderá ser o edifício que eu construo na minha vida, maior poderá ser a árvore que eu vou me tornar. Quanto mais você pratica amor, mais você cresce no amor. Quanto mais você pratica contribuir, mais você cresce no prosperar. Com Deus funciona assim. Com Deus ele não começa construindo sobre o telhado, é sobre os fundamentos. Eu queria tanto prosperar, mas você não contribui. Quanto mais você fizer a prática do contribuir, quanto isso mais descer para dentro de você, mais você vai prosperar. Quanto mais a prática do amor estiver arraigada dentro de você, mais você vai amar, querido. Nós queremos primeiro receber, sim ou não? Para depois dar, não é assim? Mas ele diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Primeiro você dá, depois você recebe.
Quanto mais para baixo algo se estabelecer, mais para cima algo irá desenvolver. Quer com que as coisas cresçam na sua vida? Estabeleça as coisas cada vez mais para baixo no seu interior. Estabeleça a verdade cada vez mais profunda dentro de você, e aí as coisas vão desenvolver na sua vida. Amém? Assim como uma árvore, ela não pode se sustentar sem raiz e não pode frutificar, assim também uma construção não pode se tornar um edifício sem alicerce e fundamentos. Então, querido, eu e você, nós temos que aprender uma coisa: a fazer o caminho certo. Sabe qual é o caminho certo? Para baixo. Ele disse assim: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Sabe o significado da palavra humilhação? Descer para baixo. Nós temos que aprender a fazer o caminho certo, é para baixo. Amém? Não é conquistando posições que você se torna grande, não é alcançando títulos que você se torna grande, é se humilhando que você se torna grande, é descendo cada vez mais profundo que você se torna cada vez maior. Irmão, essa palavra não está boa, não. Eu estou achando que essa palavra não está boa. Eu devo estar pregando uma palavra de condenação aqui, só pode. Porque esse monte de cara de gente encruada que parece que saiu da Antártida. Eu quero te dar um exemplo e eu quero fazer uma pergunta para ilustrar esse exemplo. Quem que você acha que poderá se desenvolver mais? Alguém que era pobre e do zero, do nada, conquistou muito, ou alguém que já nasceu rico sem ter que conquistar nada? Quem que você acha que pode se desenvolver mais? Respondam para mim. Quem? Quem, Josi? Quem foi você que falou? Foi? Alguém que era pobre pode se desenvolver mais do que alguém que sempre foi rico. Pergunte para mim, por quê, pastor? Não vou dizer não. Pergunte direito, por quê, pastor? A resposta é simples. O problema é que na nossa cabeça nós achamos que aqueles que já nasceram ricos têm mais oportunidade do que nós. Ele tem, porque o pai tem dinheiro, ele tem condições de alcançar coisas que nós não alcançamos. Eu vou provar para você que não. Isso não é verdade. Alguém que do zero, do nada, alcançou muito, esse pode se desenvolver mais do que aquele que nasceu em berço esplêndido, em berço de ouro. E as estatísticas estão aí para nos mostrar, e eu vou te mostrar algumas. Mas a verdade é que aquela pessoa que começou do zero, do nada, e conquistou muito, sabe por que ela pode se desenvolver mais? Porque ela estabeleceu dentro de si fundamentos e alicerces baseados na prática e não na teoria. Um filhinho de papai que já nasce e tem tudo, ele não tem prática, ele só tem teoria. Quem do zero chega lá, ele teve que aprender com a vida, ele teve que adquirir experiência, ele teve que adquirir sabedoria, ele teve que praticar, ele aprendeu com os erros, ele aprendeu com um monte de coisa, irmão. E aí ele teve a oportunidade de estabelecer fundamentos dentro de si, alicerces dentro de si, fincar cada vez mais profundo as suas raízes. Ele sabe o caminho da coisa. Agora o filhinho de papai não sabe, porque quando ele nasceu e ele cresceu, ele já tinha tudo aqui de mãos dadas, de mão beijada. Ele não sabe como chegar lá, ele não conhece o caminho, e toda a informação que ele tem é apenas teoria. Você sabia que muita gente que nasceu rico, quando herda a riqueza de seus pais, acaba com tudo? Sabia que tem um monte de gente que faz isso? Sabe por quê? Porque quando herdaram, eles não herdaram o conhecimento do caminho, que trazem os princípios para conquistar o que os seus pais conquistaram. Você precisa ter o conhecimento de princípios para conquistar coisas na sua vida.
Muita gente herda riquezas e acaba com tudo, porque eles não descobriram qual foi o caminho que os seus pais trilharam. Eles não descobriram, peraí, meu pai foi por esse caminho, meu pai teve que aprender essa lição, meu pai teve que aplicar esse princípio, esse fundamento, meu pai teve que valorizar isso, meu pai teve que valorizar aquilo. Eles não conhecem o caminho. Salomão fala algo sobre isso, eu vou ler aqui, você não precisa abrir, só preste atenção, em Eclesiastes capítulo 2, versos 18 e 19, Salomão disse assim: passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores, os meus herdeiros, tudo que me esforcei para obter. Agora veja o que ele diz: e quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? Ou seja, quem é que vai poder garantir se os meus herdeiros aprenderam o caminho dos fundamentos dos princípios eternos? Quem é que pode me garantir se eles vão ser sábios ou tolos? No entanto, eles terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e meu esforço. Isso não faz o menor sentido, diz Salomão. Salomão olhou para o futuro e ele questionou: será que o meu herdeiro será sábio ou tolo? Porque se ele for sábio, ele vai poder aumentar a riqueza, mas se ele for tolo, ele vai destruir tudo que eu conquistei. E o que é o tolo? O tolo é aquele que não pratica princípios. O tolo é aquele que não estabelece fundamentos na sua vida. O tolo é aquele que ouve a verdade, mas não se atenta por praticar a verdade. O tolo é aquele que não tem raízes profundas dentro de si, e ainda que ele receba uma herança, ele vai destruir toda a sua herança porque ele é tolo. Mas se houver sabedoria, a herança se multiplica na mão do sábio. Porque o tolo é aquele que não guarda princípios e por isso destrói a sua herança. O herdeiro sábio pode aumentar a sua riqueza, mas o tolo só a diminuirá. Por isso, querido, que alguns do zero alcançaram muito, porque aprenderam o princípio de firmar raízes, estabelecer fundamentos. Eles cresceram para baixo, então se desenvolveram para cima. Não me diga de onde você veio, querido, para arrumar uma desculpa para dizer que você não tem as coisas. Me diga o que está ganhando profundidade dentro de você e eu vou te dizer o que você vai ter. Ah, eu não tive oportunidade. Mentira, irmão, você tem oportunidade todos os dias. Você pode comer, você pode beber, você pode respirar, você pode acordar a cada manhã, você tem força para trabalhar, você tem capacidade de escolher, então você pode fazer, querido, a sua vida. Eu não tive oportunidade. Tem sim, irmão, é o que você está fazendo com as suas oportunidades. Se você está permitindo com que as coisas cresçam para baixo, porque aí você vai desenvolver sim, para cima. Amém, querido? Olhe para os homens mais ricos do mundo hoje. Vou te dar alguns exemplos. Você sabia que muitos deles começaram do nada? Vou te dar alguns exemplos aqui. Alguns começaram na garagem de suas casas. Já viu aquela marca da HP? Marca de impressora, notebooks, computadores? O cara começou na garagem da casa dele. Vou te dar aqui o exemplo de alguns homens. Já ouviu falar de um cara chamado Jeff Bezos? Alguém aqui sabe quem é esse cara? Vocês não... Gente, vocês fazem o que da vida? Fica em TikTok? O que vocês fazem da vida? Gente, não, pera aí, agora vocês me intrigou. Vocês ficam em Instagram? Facebook? Vocês não conhecem o Jeff Bezos, não? Meu pai, gente. Quem é, Dodô? Quantos anos você tem, Dodô? Quantos anos você tem, meu filho? 13? Os mais velhos aqui não sabem quem é e o menino de 13 anos sabe. Agora deixa eu te dizer quem foi esse cara. Você acha que esse cara nasceu em berço esplêndido? Rico? Família rica? Não tinha nada. Sabe quem foi ele?
foi um cara que trabalhou no McDonald's, vulgo MC Donald's. Sabe o que ele fazia? Preparava hambúrgueres. E ele tinha uma lojinha online de venda de livros. Sabe quem esse cara é hoje? Um dos caras mais ricos do mundo. Dono da Amazon, o maior e-commerce, o maior site de venda do mundo. Ele não tinha nada, ele começou do zero. Sabe como que ele chegou lá? Certamente ele aplicou princípios na sua vida. Certamente ele teve que valorizar fundamentos e alicerces. Certamente ele teve que criar raízes para poder crescer. Vou te dar outros exemplos. Quem que conhece, agora você vai conhecer, cara de pau. Quem que conhece Mark Zuckerberg? Só é o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp e outras coisas. Isso aí você conhece, né? Cara de lata. Você acha que o Mark Zuckerberg nasceu em berço esplêndido? Também fez a sua fortuna do nada. Do zero, e também teve que aplicar princípios na sua vida. Eu estou te dando esses exemplos porque eu quero mostrar algo para você. Aqui você também já vai ter ouvido falar. Aqui eu já ouvi falar de Bill Gates. Quem sabe quem é Bill Gates? O fundador da Microsoft. Microsoft tem um sistema chamado Windows. Você acha que esse cara tinha tudo quando ele começou? Não tinha nada. Hoje, 90%, quanto? 90% de todos os computadores do mundo tem Windows. Você sabe o que representa isso, irmão? É que se houver, sei lá, 5 bilhões de computadores no mundo, a maioria tem um sistema dele. Não tinha nada, mas também teve que aplicar princípios na sua vida. Agora alguns vão saber quem é esse. Os fanboys da Apple. Quem já ouviu falar de Steve Jobs? Cadê os Apple Boys aqui? Ou as Apple Girls? Os fãs de iPhone. Steve Jobs foi o cofundador da Apple. Agora, olha a história desse cara. Você acha que ele nasceu em berço esplêndido? Quando ele nasceu, os pais dele deram ele para outros pais. Ele foi doado para outra família. Na escola, a nota dele era mediana para baixo. O cofundador da Apple. Só a marca de maior ostentação do mundo hoje. Na escola, querido, ele tinha dificuldade de aprender. Sabe como ele aprendia? O método de aprendizado dele era diferente dos demais. E desde pequeno ele começou a ter oportunidades, porque ele era inteligente, mas ele não aprendia como os demais. Com 12 anos ele teve o seu emprego e ele começou a se destoar, e ele foi tendo a oportunidade, querido. E aí ele foi crescendo, ele foi aproveitando as oportunidades. E pasme, sabe qual é o valor de mercado da Apple hoje? Beira $1 trilhão. Você sabe o que significa isso? É nada mais e nada menos do que o PIB anual do Brasil. Uma só empresa nos Estados Unidos tem o PIB anual do Brasil. Você sabe o que é o PIB? Produto Interno Bruto. É o que entra numa nação durante o ano todo. Uma única empresa nos Estados Unidos vale um Brasil inteiro por um ano. Esse cara não tinha nada, irmão. Nasceu e foi dado pelos pais para outras pessoas. Não tinha notas boas na escola, mas certamente teve que aplicar princípios na sua vida. De acordo com um censo que foi feito dos maiores bilionários do mundo, escute isso aqui, essa estatística. Estou no meio da palavra, já vou para o final. Uma estatística feita.
55,8% dos bilionários do mundo, mais da metade, começaram do nada. O que eu fiz a pergunta? Qual foi a minha pergunta? É mais fácil alguém se desenvolver tendo começado do zero ou tendo nascido em berço esplêndido? Aqui a estatística comprova que quem mais pode se desenvolver é quem começa do zero, porque dos bilionários do mundo, 55,8% começaram do nada, do zero. 30,9% conquistaram parte das suas riquezas sozinhos, ou seja, eles já tinham alguma riqueza herdada, eles já tinham riquezas, mas aí eles conseguiram multiplicar um pouco mais a sua riqueza, e apenas 13,3% herdaram toda a sua riqueza sem esforço nenhum, já nasceram ricos. Por que eu citei essas coisas? Porque eu quero te mostrar que os que aprenderam na prática, no quê? A lançar seus fundamentos e alicerces, chegaram mais longe. É isso que você tem que entender. A vida cristã não é de teoria, é de prática. E quem é que chega mais longe? É quem coloca em prática o que Jesus disse. É quem estabelece os fundamentos dentro de si cada vez mais profundo. Sabe, eu poderia citar muitos outros aqui no Brasil, por exemplo. Silvio Santos. Oi, que quer dinheiro? Sabe quem que Silvio Santos era? Um camelô. Oi. Eu mato minha esposa de vergonha. Silvio Santos era um camelô, irmão. Vendedorzinho ambulante. Hoje é um bilionário, dono do SBT. O velho da van, quem conhece o velho da van? Está aí nas redes sociais. Vocês não conhecem o velho da van não? O Luciano Hang? Tinha uma pequenininha loja de tecidos. Hoje tem uma fortuna de bilhões. Não sei, tem centenas de lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Aquela loja que tem uma estátua da van, o velho da van. Não é da van de dirigir não, irmão, é a loja, as lojas da van. Você está achando que é o velho da van? Está achando que o velho da van ficou milionário carregando os meninos para a escola? Agora escute, olha para mim. Escute, hoje nós temos aqui um pequeno estúdio, um pequeno fazedor de doces. Calma, segura. Um pequeno vendedor de eletrônicos. Nós temos uma irmã que não está aqui, mas temos uma irmã, um pequeno comércio de materiais escolares, vestimentas. Mas quem sabe o que isso pode se tornar amanhã? Eu vou te dizer o que isso pode se tornar amanhã. Se houver princípios sendo guardados e fundamentos estabelecidos, isso pode se tornar algo milionário e bilionário amanhã. Nós temos um irmão aqui com a sua fábrica de paçoquinhas, pode se tornar a maior do Brasil. Mas sabe como isso vai se tornar? Quando você guarda princípios irrevogáveis de Deus. É preciso primeiro crescer para baixo. Eu citei aqui para você homens que conquistaram riquezas naturais, mas o mesmo princípio se aplica para aqueles que querem adquirir riquezas espirituais. Quem quer ser rico em Deus aqui? Cresça para baixo. Se você quer ser rico na terra, cresça para baixo também. Fundamente-se. Agora, querido, uma coisa nós não podemos fazer, que é viver quebrando princípios. Porque quando nós quebramos princípios, ao mesmo tempo estamos destruindo os fundamentos e alicerces e matando a árvore pela raiz. Salmos 11:3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se você não tem fundamento, você não pode fazer nada, irmão.
Nada se estabelece sem fundamentos, por isso, nada se firma sem princípios. E agora, querido, a palavra, eu quero te dar aqui 7 princípios elementares. Diga, 7 princípios elementares da palavra. Eu não vou ter tempo para falar sobre tudo, mas eu vou dizer aqui esses 7, de maneira bem resumida. E eu quero que você tente enxergar se você está quebrando algum deles. Porque certamente você está. Certamente nós estamos. A palavra nos ensina 7 princípios fundamentais da vida cristã, que são caráter, mordomia. Vou explicar o que é isso. Não é mordomia de você ficar lá sem fazer nada, não. Semeadura e colheita, autogoverno, chamado também de domínio próprio, soberania, individualidade e aliança. São 7 princípios que não devem ser quebrados na vida cristã. E eu vou começar falando aqui primeiro, o princípio do caráter. Se você for rápido e quiser anotar, pode anotar. Todos nós temos caráter. Já viu aquela pessoa que diz assim, o fulano não tem caráter? Está te faltando caráter? Mentira. Todas as pessoas têm caráter, bom ou mau. Deus deu um caráter para todo o ser humano. A diferença é que um tem caráter bom e o outro tem caráter mau. E isso está baseado no fruto do Espírito. Se você não for alguém de caráter, esqueça a prosperidade na sua vida. Os mau caráteres prosperam, isso é fato. Mas não prosperam segundo Deus. Vão ver toda a sua prosperidade escorrer por entre os seus dedos. Você quer se estabelecer, querido? Tenha caráter. Esse é o primeiro princípio na vida cristã que não deve ser quebrado. Você tem que fazer de tudo para ser alguém de caráter, irmão. E quem forma o caráter em você é o Espírito Santo. Não combina com um crente ser mentiroso, porque a mentira não é caráter de Deus. Não combina com um crente ser um monte de coisa, irmão, que está ligado diretamente ao seu caráter, trapaceiro. O caráter é baseado no fruto do Espírito ou nas obras da carne. O segundo princípio da mordomia. Todos nós recebemos coisas para cuidar. O que é ser mordomo? É quando você recebe alguma coisa te é confiada para você cuidar. Você recebeu um princípio chamado de mordomia e Deus vai cobrar de você o que você recebeu. E o que você faz, o que você recebe, pode dizer até onde você vai chegar. E nós nos tornamos mordomos de coisas materiais e imateriais. Você acha que uma pessoa recebe dinheiro para quê? Para ficar ostentando? Não. Deus deu dinheiro para ela, sabe para quê? Para que ela seja mordomo sobre o dinheiro, para que ela saiba aplicar o seu dinheiro, para que ela saiba investir o seu dinheiro, para que ela saiba repartir o seu dinheiro. Deus vai cobrar de cada um de nós o que nós fizemos com o dinheiro. O dinheiro, querido, Deus te dá dinheiro para você ser mordomo sobre ele, não para que o dinheiro seja o seu dono, mas para que você saiba aplicar. Nós somos mordomos sobre coisas materiais. Deus te dá um carro para quê? Para servir apenas a si mesmo? Não. Deus te dá um carro para servir outras pessoas também. Isso é ser mordomo com o que Deus te deu. Deus te dá uma casa para quê? Para servir apenas você? Não. Deus te dá uma casa para que quando os outros precisarem, elas estejam disponíveis para os outros também. Isso é ser mordomo. Deus vai cobrar de você. E muitas vezes nós queremos um carro, mas um carro melhor, e nós vamos sempre ficar com Fusquinha. Nada contra Fusquinha. Vamos ficar com um Uno, nada contra o Uno. Minha esposa odeia o Uno. Ela falou que se eu comprar um Uno, ela me coloca para fora de casa. Mentira, brincadeira. Meu irmão, um Jeep Renegade atola num barro e o Uno vai embora.
Uno é Uno, meu filho. Uno é ré de guerra. Uno é tanque. Mas a gente quer um carro. Quem tem carro aqui? Quem tem carro aqui? Quer um carro melhor? Quer um carro melhor? Então sirva os outros com o carro que você tem e Deus vai te dar o melhor. Seja mordomo com o que você tem. E de coisas imateriais, às vezes Deus confia pessoas para você. Eu, por exemplo, eu sou mordomo de coisas imateriais, você é imaterial. Porque eu não estou lidando com a sua carne, estou lidando com o seu espírito, e eu vou ter que prestar conta ao seu respeito. E se eu não guardar fundamentos, valores, princípios, alicerces da vida cristã, tadinho de mim. E você também é chamado para ser mordomo de coisas imateriais, amém? O terceiro princípio que nós quebramos, e nem nos preocupamos com ele, quebramos o princípio da semeadura e colheita, que também se aplica a coisas materiais e imateriais. O Senhor disse assim, que tudo aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Não é só de dinheiro que ele está falando, é de tudo na vida, amém? Talvez a nossa prosperidade esteja sendo retida, porque a nossa carteira está fechada, o nosso bolso tem aquele zíper assim, um cadeado cravado nele, e a gente não semeia quando deveria semear, e a gente não se importa de quebrar esse princípio, porque eu vou dar dinheiro para o pastor, irmão, eu estou rico por um acaso? Se eu tivesse rico, meu irmão, alguém até poderia dizer lá, o pastor se enriqueceu com a igreja, mas tem hora que eu tenho que ser socorrido por você. O princípio da colheita e semeadura, que nós quebramos. E quanto mais essas verdades, esses princípios vão descendo aqui para baixo, ganhando profundidade em nós, mais também Ele vai desenvolvendo sobre as nossas vidas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quarto princípio, o princípio do autogoverno, ou como chamamos, domínio próprio. O homem pensa, raciocina e decide, porque Deus deu a capacidade para o homem de controlar o seu comportamento onde quer que ele esteja. Escute, irmão, o que você está fazendo com a sua vida, o que você está escolhendo e o que você está decidindo, você pode ter certeza de uma coisa: para o bem ou para o mal, está ganhando profundidade dentro de você, porque Deus te deu o poder do autocontrole, e é você quem escolhe o que você vai tornar profundo dentro de você. Se são coisas boas ou coisas ruins. E ter autocontrole, querido, só é possível através do fruto do Espírito Santo. O quinto princípio, princípio da soberania. Deus fez o homem para exercer poder sobre toda a criação. Você sabia que você é um ser soberano? Não, pastor, isso aí é heresia, soberano é só Deus. Mentira! Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele o quê? Domínio sobre todas as coisas. Você é soberano, não acima de Deus. Deus é acima de tudo e de todos, mas o princípio da soberania foi dado a mim e a você. E nós deveríamos extrair dos recursos dessa terra para sobrevivermos, para prosperarmos e fazer dessa terra um mundo melhor. Mas estamos usando, querida, a nossa soberania, o poder que Deus nos deu, de forma errada. Escute, lá em Apocalipse, Deus fala do julgamento que virá sobre os soberanos. Sobre quem? Soberanos da terra. Veja, o próprio Deus chama o homem de soberano, e ele fala do julgamento que virá sobre os soberanos da terra.
Existe um princípio de soberania sobre você, irmão. Você tem poder para fazer as coisas, você tem poder, querido, para se envolver com Deus, você tem poder para escolher o certo e para rejeitar o errado. Sexto princípio, princípio da individualidade. Essa é a identidade de Deus para cada um de você. Você sabia que a sua individualidade é a sua identidade em Deus? Você é um ser individual e um ser único. Não temos a mesma impressão digital. A nossa íris não é a mesma. Você é um ser único. Você tem individualidade, amém? Mas essa individualidade não pode ser vivida de maneira individualista. E ao vivermos de maneira individualista, nós quebramos o princípio. Porque a sua individualidade precisa ser responsável. Você não é responsável apenas por si, você é responsável também pelos outros. Mesmo sendo um indivíduo, você também é responsável pelos outros. E quando você é alguém egoísta, individualista, que vive apenas para si, você quebra o princípio da individualidade. Deus não te fez único e exclusivo para viver para si mesmo. Deus te fez único e exclusivo para servir os outros. Porque a sua diferença do outro vai ser alimento para o outro. Por que eu e você não somos iguais? Por que eu tenho virtudes que você não tem? Porque as minhas virtudes devem alimentar você. Por que eu não tenho virtudes que você tem? Porque as suas virtudes devem alimentar a mim. Só que quando nós somos egoístas, nós quebramos esse princípio de individualidade e queremos apenas ser servidos. Você precisa pensar nos outros além de si mesmo. E o sétimo princípio, o princípio da aliança. Deus fez aliança com o homem por meio de Cristo, e que só pode ser desfrutada através de um pacto, aceito por ambas as partes. Eu escolhi me casar, eu me casei porque eu e minha esposa nos escolhemos fazer uma aliança e ter um pacto um com o outro. Deus fez um pacto com o homem, através de Jesus Cristo. Mas a força dessa aliança e desse pacto só é possível ser vivida quando ambas as partes aceitam e dizem sim para essa aliança. Tentarmos aliança com o que Deus não está aliançado irá comprometer a sua ligação. Por isso, não se aliancie com o que Deus não tem aliança. Porque vai comprometer você, vai comprometer seus fundamentos, vai comprometer seus princípios, vai comprometer a sua raiz, vai comprometer seus alicerces, porque Deus não tem aliança. Sabe que nós deveríamos escolher melhor as nossas amizades. Não é fazermos acepção de pessoas. Você não tem que sair de perto necessariamente das pessoas, mas você tem que escolher quem você traz para perto de si. Tem aliança com Deus? Ou não tem aliança com Deus? Vai alimentar em mim fundamentos e alicerces da vida cristã, ou vão roubar de mim os fundamentos da minha vida? Nós deveríamos escolher melhor, para que não fôssemos comprometidos. E todos esses princípios, e eu termino agora, todos esses princípios garantirão para a vida cristã o seu fundamento, o seu alicerce, o seu desenvolvimento e a sua frutificação. Por isso nós devemos nos atentar para o que estamos violando e corrigir o que está errado, para o nosso próprio proveito. Você quer crescer, querido, na vida? Corrija os princípios que você está quebrando. Busque ser alguém de caráter. Deixa isso descer para o mais profundo do seu ser. Não aceite mais o que você estava aceitando. Sabe, irmão, é impressionante como o crente gosta de mentira, né? Se o seu problema é com a mentira, não aceite mais isso. Restaure, querido, os valores de Deus na sua vida, para que a árvore que você precisa se torne grande a tal ponto
de outras pessoas virem descansar debaixo de suas sombras. Que tamanho de árvore você quer ser, irmão? Aquela que abriga só uma pessoa debaixo de suas sombras, ou aquela que abriga muitas pessoas debaixo de sua sombra? Guarde os princípios de Deus, amém? Amém, irmão? E não importa de onde você, do buraco que você saiu, não importa o buraco que você saiu, se você tem nada ou se você tem tudo. Se você não tem nada, você pode chegar longe. Se você tem tudo, você pode multiplicar o que você já tem. Mas tudo isso em Deus. Amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe ela? Glória a Deus. Vamos ceiar nessa noite? Queria que você ficasse de pé.